E aí pessoal, tudo bem? Olha só, estou gravando um vídeo especial porque uma das dúvidas que mais tem aparecido desse nosso período de quarentena que vai acabar, um dia vai acabar, a gente vai voltar ali pro Motla, para as nossas salinhas queridas e ter o contato presencial. Quando essa quarentena acabar, vou reforçar essa ideia da diferença entre as abordagens de redação Enem, URGS e PUC. Tem essa possibilidade, uma terceira possibilidade também. Então o que eu vou te dizer? Na realidade, o que nós temos que aprender é a diferença entre Enem e URGS. Porque na PUC a gente vai ter chance de escolher uma dessas duas formas, tá? Vamos lembrar primeiro de um dado quantitativo importante, tá? Quando chega no Enem, só tem um tema de redação. O Enem tem uma peculiaridade, vai fazer sempre o mesmo tipo de tema de redação. Quanto ao URGS tem uma peculiaridade que tu pode dizer é antagônica, contrária, um paradoxo em relação ao Enem, é completamente diferente e isso todo mundo sente na pele. A PUC vai te propor 3 temas, em que talvez um deles seja no tipo do Enem, 2 no tipo da URGS, ou 2 no tipo do Enem, 1 no tipo da URGS. Então, se eu aprender Enem e URGS, na hora da PUC eu posso escolher a minha abordagem preferencial. Vamos a essas diferenças então. Tá? Como é que é o tema do Enem? O tema do Enem tem 3 características que eu preciso mentalizar. Anota aí, tá vendo o PDFzinho aqui do lado, que são um tema específico, social e resolutivo. Vamos explicar essas 3 características, né? O que é o tema específico? Cara, o tema do Enem, ele te dá todas as ferramentas necessárias para tu fazer a redação, para tu fazer a estrutura. Tu está preso a essas ferramentas. Quais são? Por exemplo, ele te diz sobre o que é o tema. Disseminação do cinema. Onde é no Brasil e quando é de hoje. Então o tema do Enem é disseminação do cinema no Brasil de hoje. Tu não tem para onde sair. A redação ela vem praticamente pré-pronta. O estudo, o raciocínio que tu tem que fazer, ele está direcionado. Disseminação do cinema no Brasil de hoje. Veja que até esse tema do Enem, que foi um de abordagem cultural mais variada, também te prende nessa amarra. É isso que eu tenho que fazer. O tema, tu concorda, ele tem um caráter social. Eu não estou falando sobre o comportamento de indivíduos, mas de grupos de indivíduos. Milhões de pessoas para as quais eu quero que o acesso ao cinema chegue. E o tema ele é, pessoal, resolutivo. Como assim resolutivo? Na realidade, o cara está te perguntando sobre como disseminar o cinema. Como é que eu vou fazer essa disseminação? Como é que é normalmente esse tipo de abordagem? É uma abordagem em causa e consequência. Como é que eu faço isso? Eu vou normalmente dizer assim, ó, por que o cinema não tem disseminação? O que impede a disseminação do cinema? Quais são as características ou consequências disso? Como é que eu posso melhorar isso lá no final? Então eu tenho causa, por que o cinema não é disseminado, eu tenho consequências, falta de acesso à cultura, um círculo vicioso cultural, e eu preciso daí resolver esse problema, que é a chamada intervenção. Então olha bem, tá? Eu tenho um tema específico que me deu uma abordagem direcionada. O tema ele é social, o tema precisa de uma solução, daí a intervenção. Por isso que a intervenção não é tão relevante, é a única proposta de redação que beneficia fazer uma intervenção lá na conclusão, com 200 pontos, e essa intervenção ela é complexa com 5 itens que depois a gente vai avaliar. Mas eu preciso que tu entenda que esse tema ele tem essa objetividade. Tem um caminho a ser percorrido muito claro. Causas do problema, consequências do problema, uma intervenção sobre esse problema aí. Beleza? O que é a URGS, cara? Cara, a URGS vai dar tudo ao contrário. Quando eu venho e te pergunto assim, ó, se a música brasileira melhorou ou piorou, já começa com uma situação em que eu não te dei um exemplo. Claro, existe um contexto, né? O tema é sobre a música brasileira. Mas tu pode escolher o que tu quiser. Veja, muitas vezes o cara sai da redação da URGS pensando assim, ó, essa redação sobre o funk. Não, cara, foi tu que mencionou o funk. O tema ele é genérico. Tu poderia ter escolhido o exemplo que tu quisesse. Falando de música popular brasileira, eu poderia ter mencionado o funk, ou poderia ter mencionado o Chico Buarque, poderia ter mencionado o Caetano Veloso, poderia ter mencionado o Gaúcho da Fronteira, que canta lá Ivarevarevu, como tu quisesse, tu entendeu? Tu só falou do funk porque era a música que está mais em evidência, mas isso foi a onda que tu seguiu. Isso é o tema genérico. Eu não te dou um exemplo obrigatório a ser analisado. Tudo bem, a música era sobre hoje, o tema era sobre hoje, mas a música era ao teu bel prazer. Então é diferente do tema do Enem, em que eu tenho um exemplo mais específico, o que gera também uma abordagem mais psicológica, mais centrada no indivíduo. Cara, olha bem a diferença das palavras-chave, sabe? No Enem era a disseminação do cinema, o acesso ao cinema, a palavra de cunho social. E aqui é a música brasileira melhorou, piorou, completamente subjetivo.
Se tu disser que melhorou, tá valendo. Se tu disser que piorou, tá valendo. Se tu disser que é igual, tá valendo. É a tua opinião pessoal que conta. Mais uma diferença, então, que o tema genérico proporciona. Uma abordagem mais subjetiva, pessoal, psicológica, eu te diria assim, ó, mais flexível, correto? Só que ela é tão flexível que daí o tema não consegue ser resolutivo. O que nós temos na realidade é um tema especulativo. Eu quero saber qual é a tua opinião. E se ela for coerente, eu vou estar aceitando. Então vejam, olha a comparação. Enem específico, URGS genérico. Enem social, URGS mais psicológico, subjetivo. O Enem é resolutivo, a URGS ela é mais especulativa. O que não vai gerar daí uma intervenção. Cara, não existe intervenção na URGS, correto? O que existe é uma ponderação. Por exemplo, se eu disser que a música popular brasileira não piorou, a minha ponderação é assim, ó, a gente tem que parar de ser preconceituoso com funk, correto? Se eu disser que piorou, a minha ponderação vai ser assim, ó, eu preciso me ligar, porque eu estou ouvindo de repente funks que transmitem valores que não são negativos, como a coisificação da mulher, como a, por exemplo, ostentação e aí sucessivamente. Dependendo do meu caminho, que eu tenho muita liberdade na URGS, a ponderação vai mudar para uma coisa mais positiva, mais negativa, mas é uma dica comportamental. Isso que é mais relevante tu entender sobre URGS e Enem para chegar na PUC. Agora tu tá chegando na PUC, que é onde tu também quer passar, não é verdade? Tipo assim, ó, se o exemplo for dado no tema, se o tema for específico, o meu caminho é mais Enem, correto? Aí eu vou ter uma tentativa de solução lá no final. Mas na PUC eu não preciso daí intervenção. Se o tema for mais genérico, eu não vou ter chance de resolver. Ninguém resolve, por exemplo, a situação da música popular brasileira. Isso é uma coisa cultural que está livre e solta aí na vida. Eu posso, de repente, dar uma dica de a pessoa curtir mais isso ou mais aquilo, mas eu não consigo impor alguma coisa para a pessoa, correto? Daí a ideia de ponderar e dar uma dica. Se o texto for mais genérico, então o meu caminho é a ponderação. Vou fazer um apanhado geral de novo. O Enem específico e a URGS é genérica. O Enem ele é social e a URGS é psicológica. O Enem é, resolutivo e a URGS ela é especulativa. A PUC vai se dividir nessas duas abordagens. Então, se você está fazendo o tema da PUC e perceber o caráter mais específico, como é que tu vai terminar esse tema da PUC dando uma solução para o problema? Cara, mais característica das redações nós fizemos, por exemplo, PUC, né? Nesse sentido, mobilidade urbana, correto? Se o texto for mais, por exemplo, genérico, então tu vai acabar fazendo um contraponto e vai ter que fazer daí uma ponderação no final. A PUC se divide entre essas duas vertentes, correto? Aproveita para usar isso aí no teu rascunho. Na dúvida, me liga, me chama, a gente está no WhatsApp, FaceTime, Skype, plataforma que tu quiser e aí resolveremos. Na dúvida, antes de fazer propriamente a redação, me manda o rascunho que a gente conversa, ok? Mas as grandes vertentes são Enem e URGS e aplicaremos isso aí para a PUC, ok? Aí valeu pessoal e vamos lá que essa quarentena tá quase terminando. Até!